Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de investigar todos os citados na Operação Etos e o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, incluindo todos os seus membros. Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados Ed Thomas, deputado Cezinha da Madureira, deputado Vitor Sapienza, deputado Coronel Camilo, deputada Beth Saão e deputado Coronel Telhada. Solicito à secretária a leitura da ata da sessão anterior. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Ed Thomas. Solicitar a dispensa da ata é de conhecimento dos deputados. Todos os deputados de acordo? Se todos os deputados estão de acordo, está dispensada a leitura da ata da sessão anterior e aprovada por essa reunião. Essa reunião tem como finalidade deliberar sobre a pauta anexa, creio que os deputados já têm com 4 itens, e proceder à oitiva do senhor Rildo Marques de Oliveira, ex-presidente do CONDEP, e do senhor Renê Ivo Gonçalves, ex-presidente do CONDEP, a quem já antecipadamente agradeço a presença de ambos. Pauta para deliberação. Nós temos do item 1 ao item 4. Item 1. Solicitante é a deputada Beth Saão, deputados João Paulo Rilo e deputado Alencar Santana Braga. Requerimento número 7. Requer a aprovação da convocação para a oitiva do senhor Marcos Fernando Elias Rosa, secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Na nossa reunião mais recente, na semana que se passou, teve uma situação de convocação e de convite, certo? Como é que ficamos, o que decidimos? Vamos direto para o debate do requerimento, vai ser transformado em convite? Eu consulto a deputada Beth Saão quanto à convocação ou convite, deputada. Então, senhor presidente, para ir sendo coerente com aquilo que nós conversamos na semana passada, acho que vocês se recordam, de transformar de convocação para convite. A gente manda o convite, a Secretaria da CPI manda. Caso não seja atendido, então, automaticamente, nós passamos para a convocação. Acho Perfeito. que houve uma concordância aqui dos deputados naquela reunião, e eu espero que, eu gostaria de que isso Assim, fosse mantido. Então, se todos os Pela deputados, ordem, pela ordem, presidente. deputado. Eu entendi, deixa eu ver se eu entendi o pensamento da nobre deputada. Se não for aceito, ou seja, se ele não vir no convite, automaticamente passamos a mas o convocação. regimento permite que automaticamente Não, seja não é convocado? automaticamente, é modo de dizer, me perdoe, deputado É porque o Cezinha, regimento uma não parte permite, na né, sua fala. presidente? Mas podemos reapresentar como Não, convocação. Foi não, isso assim, que nós combinamos não. aqui na semana passada. Deixa eu só entender, nobre deputada Betsaão. A proposta seria o seguinte: uma vez que aprovou o convite, foi o convite, o convidado não se manifestou, aí apresentaremos novo requerimento de convocação. Esse é o acordo da comissão, correto? Não com acordo de aprovar. Eu entendo o seguinte, os senhores, nós aqui somos deputados, podemos acertar isso. Seja quem for que foi convidado e não atendendo o convite, até nós, qualquer um deputado aqui, faremos uma nova convocação e faremos a convocação automática. Isso. Dizendo automática, será apresentada a convocação e aprovaremos em plenário. Senhor presidente, com todo respeito a Vossa Excelência, que tem uma experiência vasta, além de coronel da polícia, o senhor tem uma experiência vasta aí já na política, no parlamento. Mas eu acho que nós deveríamos seguir o ritmo, o protocolo da comissão. Sim. Uma vez não aceitou o convite, faremos aí uma sim convocação. Faz um requerimento. Se este requerimento for aprovado, sim. O que não dá para, no meu entendimento, automaticamente foi uma palavra de força. Reforçando. Okay. Faremos a convocação, será colocada em votação. No dia da CPI, no dia da reunião da comissão, que estiver o requerimento de convocação, sendo ele aprovado, sim, aí é a convocação aprovada. Se não, continua na discussão. Perfeito. Eu só quero dizer o seguinte, essa CPI tem composta por deputados de vários partidos que precisam também ser respeitados quando a gente envia um convite para as pessoas. Sim, claro. É uma falta de respeito, uma autoridade, seja ela quem for, receber um requerimento e não comparecer. Aliás, muitos nem dão satisfação e nem justificativa da sua ausência. Eu estou recebendo uma informação. Mais nesse sentido, viu, deputada Telhada?
Eu estou recebendo uma informação da parte técnica aqui dizendo o seguinte, o que ficarmos acordados aqui vai ficar registrado em ata. Nós faremos o convite e caso a pessoa não atenda o convite, haverá a convocação. Só que, segundo a parte técnica, não é necessário fazer essa nova convocação. É justamente isso que eu porque ia já falar. está no novo requerimento. Seria como alternativa. Já Exato. está constando na ata, por quê? Perfeitamente. Então, Mas aí, não há necessidade mas aí, de uma nova Vossa Excelência, convocação. nós estamos falando aqui do item 1, correto? Sim, senhor. Mas aí eu gostaria então de, já que esse é o entendimento do regimento técnico, eu queria até, se eu estiver sendo mal entendido aqui, eu gostaria de entender um pouco mais. Uma vez que aprovou o requerimento, correto? Perfeito. Aprovou o requerimento. Estamos aprovando como convocação. Como convite. Nós estamos... mas houve um acordo aqui para ser convite. Não, eu estou esperando para ver se nós vamos substituir ou não, Temer. Estou esperando, nós estamos em discussão. A substituição desse convite será uma convocação, Entendi. se uma nova aprovação, não estou de O acordo. que acontece é o seguinte... Pela ordem, senhor presidente. Um minutinho só, deputado. Há um requerimento aqui que nós estamos concordando em passá-lo a convite em vez de convocação. Só que está acertado também, em não sendo atendido o convite, essa pessoa será convocada. Isso vai constar em ata. Então, é automático. Não é necessário nós refazermos uma convocação e colocarmos em votação novamente. Desse jeito. Pela Perfeito? ordem, Isso senhor é o que é o presidente. regulamento, pois não, deputado Coronel Camilo. Nobre deputado Cezinha, Ed Thomas, professor Vitor e Beth Sal. O pedido para transformar em convite foi de minha autoria e, assim, até por uma questão de respeito aqui, a deputada Beth Saão, ou seja, ela está abrindo mão de fazer um convite por uma cortesia ao nosso secretário. Então, eu também não concordo que, se não aceitar o convite, nós tenhamos que fazer nova votação. Exatamente. Eu acho que está automaticamente autorizado pela Casa, não veio, convoca na sequência Exatamente. diretamente pela presidência da comissão. O que fica acordado regimentalmente, veja bem, o ofício da deputada Beth é um ofício de convocação. Ok. É isso que está sendo discutido. Nós aqui estamos acertando com a anuência dela que primeiro a pessoa seja convidada. Mas quem está sendo aprovado é a convocação. É a convocação. Está acertado entre nós. Ele não aceitando o convite, de imediato será convocado. E não é necessário novo requerimento, nova votação. Isso já fica acertado e já está constando em ata. Tudo bem. Tudo bem, senhores? Não, para mim não está tudo bem, não. Mas é regimental. Presidente. É Eu regimental. gostaria de pedir vista, então, do item 1. É um direito de Vossa Excelência. Então, vistas concedida ao deputado Espera um pouquinho Cezinha. só. Ele pode pedir vistas? Não pode mais senhor pedir já pediu. vistas nesse Já item. pediu. O senhor já Cezinha pediu. da Madureira já pediu. Perfeito? Já pediu. A secretaria pode Pediu. confirmar isso. Constando. Então, Vamos, que conste o meu pedido de vistas no item 1. vistas conjuntos e- para o deputado Cezinha de Madureira e deputado Ed Thomas, no item 1. Tudo bem, senhores? Não, olha, senhor presidente, o deputado Cezinha da Madureira não pode nem pedir vistas conjuntas. Porque Não. ele já pediu vista do item 1. Ah, ele já havia pedido Ele vistas, já é verdade. pediu. Então, se Bem o lembrado. deputado vista. Ed Thomas mantiver O senhor a mantém a vista, vista? ele tudo bem. Tá, é mantenho. verdade, a senhora está correta. Ele não Já havia pedido. Deputado Ed Thomas, mantém vista? Mantenho O a vista. deputado vista para o deputado Ed Thomas, E, item vis- 1. e vistas também no item 2. Item 2 que é também? a mesma discussão, senhor Então presidente. tá bom. Deputado Ed Thomas também no item 2. Pela ordem, senhor presidente, só para assim, Pela que ordem, for deputado. convite, que venha escrito. Certo? Mas, Dentro do deputados, requerimento. entenda o seguinte, olha, veja bem, eu concordo com a deputada Beth Beth São. São. Os senhores me entendam o seguinte, realmente não há problema nenhum em convocar, não é nem falta de respeito, é um procedimento regimental. Até por questão de educação, muitos deputados pedem para se transformar esse documento de convocação em convite. É gentil, tudo bem, não há problema, mas normalmente as pessoas não atendem o convite. Então, o que fica acordado aqui, foi aprovado esse pedido do deputado. E ela autorizou que se passasse primeiro como convite, mas é uma convocação. Ele não aceitando o convite, de imediato é feita a convocação e não é necessário um novo documento e uma nova votação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Só para o deputado Ed Thomas, lembra-se que na semana passada nós tivemos aqui um acordo informal que faríamos isso. Exatamente. Né? E o deputado Cezinha não pôde estar aqui na reunião. Mas foi isso acordado. Quer dizer, hoje nós acordado. estamos tratando de um novo encaminhamento.
Diferente, deputado Edi Thomas, daquilo que Vossa Excelência concordou na reunião de quarta-feira passada. E assim é feito nas demais comissões também. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Olha, nas demais comissões, como o presidente colocou, e deputada Beth, no que eu participei, quando se falava, se transformava em convite, vinha escrito em convite. Eu acho que tem o regimento. Né? Primeiro falou automaticamente. Eu não entendo que tem essa palavra dentro do regimento. Não, mas pode ser transformado em convite. Por quê? Não é necessário, pode ser transformado pelo próprio grupo em convite. Não é necessário que venha convite. Então teremos que passar para a próxima reunião isso. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado. Presidente, eu estou estranhando o andamento dessa CPI. E vi e acompanhei a tua luta no sentido de fazer com que ela andasse. De repente, para minha tristeza, eu vejo nós mesmos enrolarmos, coisa que, em detalhe, nós temos que avançar. Exatamente. Ou seja, esses detalhes não nos levam a nada. Então, eu faço um apelo aos membros da comissão, pela minha experiência, que a gente avance. Nós estamos discutindo o sexo dos anjos. Isso não existe, pessoal. Vamos fazer as coisas andar e desse jeito não vai andar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Obrigado, deputado Vitor. Deputado Cezinha. Deputado Vitor, eu até peço desculpas aqui aos nobres companheiros por conta da falta em algumas outras reuniões e das questões de horário. O horário ficou um pouco complicado por conta de outros compromissos na casa também para mim. Mas o senhor há de convir que, o senhor há de concordar comigo, que todos nós temos os direitos iguais aqui, tanto de pedir vista, discutir, etc., e discordar quando não concordamos com uma situação. Eu quero reiterar aqui a minha fala, falando aqui com o coronel Camilo, muito meu amigo, quero reiterar a minha fala da seguinte forma e, se após a minha fala o senhor concordar, suspender a reunião por 1 minuto, para nós acharmos um entendimento. A minha expressão, eu acho que saiu errada. Eu concordo no convite. Eu não concordo aprovar o convite e automaticamente, se não vir no convite, uma vez que o secretário quer vir na comissão, uma vez que ele quer vir, ok, pelo convite ele vai vir. Se ele quer vir na comissão prestar os esclarecimentos, para nós ouvirmos aqui, ótimo, maravilha, vamos aprovar o convite, mas se digamos que não deu certo o convite, aí eu mesmo faço junto com a senhora um requerimento de convocação. Permite uma parte, deputado Cezinha? Por favor. Se fizermos novo convite para uma convocação, nós abrimos de novo a oportunidade para que todos os integrantes possam pedir vistas novamente, cada um independente, e nós vamos procrastinar mais. Essa é a visão. Outra coisa, a transformação em convite é uma concessão da autora do requerimento. Ela está cedendo desde que nós não percamos mais tempo. E a troca de convocação para convite é pura cortesia. Não tem diferente disso, né? Ou seja, se nós tivermos que fazer outro requerimento e votar novamente e pedir vista novamente, nós não vamos acabar essa CPI. Essa é a minha opinião, nobre deputado Cezinha de Madureira. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputados. Item 3. Eu vou solicitar, como deputado... inclusive, eu tenho aqui, não li para os senhores, eu tenho um ofício aqui, um documento do deputado doutor Ulisses, justificando a falta dele, porque ele se encontra presente numa reunião, nesse momento, numa reunião do meio ambiente. E ele é o vice-presidente. Eu vou pedir ao deputado mais antigo, que é o deputado Vitor Sapienza, mais antigo, o senhor viu como eu pronunciei, né? Para que o senhor assuma a presidência e leia o item 3, os itens 3 e 4. Pode ser daí mesmo, deputado, por gentileza. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Estou conversando com o deputado Edi Thomas aqui, ele também concorda. Eu acho que a gente acaba com esse problema hoje aqui. Aprova o convite, uma vez que o secretário quer vir, vamos aprovar o convite? Então, vocês precisam retirar o pedido de vista. É só tirar a vista. Não, mas retiramos o pedido de vista uma vez que não fica aprovado automaticamente. Senhores, vejam bem, o plenário é soberano, senhores. O que nós acertamos aqui está acertado. Se nós acharmos por bem transformar o depoimento de qualquer deputado de uma convocação para um convite, ótimo, pode ser feito. Ótimo. Mas também fica acertado. Em não aceitando o convite, a pessoa será convocada. Isso consta em ata, senhores. Não, mas aí... Entenda uma coisa, não é necessário um novo ofício, não é necessário uma nova votação. O plenário é soberano para isso. O senhor permite uma parte, presidente? Lógico. Retiro
O meu pedido para transformar em convite. Permanece em convocação. Muito obrigado. E a deputada Beth? Continua vistas. Acho que tem que manter as vistas. Eu acho que na próxima tem que manter, inclusive, é verdade. Bom, item 3 e 4, deputado Vitor Sapienza, com Vossa Excelência, por gentileza. Vamos agora apreciar o requerimento do nobre deputado Coronel Telhada. Requerimento número 16, ele requer o envio de ofício para a CONDEP, para que apresente cópia dos documentos de todas as entidades vinculadas e com direito de assento no Conselho nas gestões 2014-2016 e 2016 a 2018. Para apreciação dos senhores deputados. Em discussão, não havendo dor de escrito, está encerrada a discussão. Em votação. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. É o 2 e 3? Item 4. Item 4. Requerimento do mesmo deputado Coronel Telhada, de número 17, requer a aprovação do convite do doutor Lincoln Garquia, promotor de justiça do GAECO, núcleo de Presidente e Prudente, para prestar esclarecimento sobre a operação Etos Condep. Em discussão. Não havendo orador inscrito, está encerrada a discussão. Em votação, o requerimento. Senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento e com muita satisfação devolvo a presidência ao Coronel senhor Telhada. presidente. Obrigado, deputado Vitor Sapienza. Pela ordem, deputado Ed Meu presidente, Coronel Thomas. Telhada. Tá? A minha dúvida foi quanto só transformamos em convite que o requerimento viesse já como convite, ele voltou como convocação. Então, eu também acredito, né, e concordo que o plenário seja sempre soberano, mas há uma preocupação sempre com o regimento. Havendo essa preocupação, sabendo do empenho, principalmente de Vossa Excelência, Perfeito, eu entendi. que essa CPI é muito, mas muito importante, e eu sempre serei a favor de convocação. Até porque quem não deve, não tem. Se é convocado, vem e realmente fala. Já agi dessa forma, principalmente na Comissão do Meio Ambiente, onde queriam convidar e eu gostaria de convocar. E a deputada Beth foi, acima de tudo, muito objetiva, muito sucinta, né, na reunião anterior, né, transformando em convite. Então, eu quero retirar esses dois pedidos de vista, do item 1 e do item 2, que seja realmente transformado em convite, seja para o secretário de Justiça e para o secretário da Casa Civil, senhor presidente. O senhor retira as vistas, Retiro então? as vistas, senhor presidente. Perfeito. Deputado Cezinha? Assim que o senhor seguir o protocolo, eu vou pedir votação nominal. Pois não. Então, senhores, como houve retirada de vistas, eu vou colocar novamente aqui item 1, o requerimento número 7 da deputada Betção, requerendo a aprovação do convite para a oitiva do senhor Márcio Fernando Elias Rosa, secretário de Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. Em discussão. Não havendo discussão, os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Pela ordem, deputado Cezinha. Para pedir votação nominal. Votação nominal. Vamos então para uma votação nominal para o item 1. Como vota a deputada Beth Saum? A favor, senhor presidente. Favorável. Deputado Coronel Camilo? A favor? Favorável. Deputado Vitor Sapienza? Favorável. Favorável. Deputado Cezinha? Contrário. Contrário. Deputado Ed Thomas? Favorável. Favorável. Esse deputado também é favorável. Então está aprovado o item 1. Item número 2, também da deputada Beth Saum. Requerimento número 14, requerendo a aprovação de convite para a oitiva do senhor Samuel Moreira, secretário da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, que indicou um membro para a composição do CONDEP, na vaga destinada ao Poder Executivo Paulista. Em discussão, não havendo oradores inscritos, os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o item 2. Muito bem. Vamos então entrar na parte das nossos amigos que foram chamados aqui. Eu queria convidar a vir à mesa, por gentileza, o senhor Rildo Marques de Oliveira, ex-presidente do CONDEP. Seja bem-vindo, Rildo, por gentileza. E também já convido o senhor Renê. Por favor, senhor Renê. Nós temos lugar aqui.
Senhor Renê Ivo Gonçalves, ex-vice-presidente do CONDEP. Por gentileza, Hildo, por favor. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Fique à vontade. Por favor. Como é que vai o senhor? Tudo bom? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Quero agradecer a presença do senhor Ivo e do senhor Hildo e do senhor Renê. Primeiro, nós conversaremos com o senhor Hildo Marques de Oliveira, ex-presidente do CONSEG. Uma boa tarde. Agradeço novamente a presença do senhor Hildo. Eu gostaria que o senhor, por gentileza, dissesse aos deputados o que o senhor fez ou quando o senhor trabalhou no CONDEP, se fizesse uma pequena síntese da sua carreira pessoal e, se possível, junto ao CONDEP. Por gentileza, em rápidas palavras. Boa tarde, presidente da CPI, Coronel Telhada, os demais deputados, todos aqui presentes. Em primeiro lugar, eu queria agradecer imensamente o convite para estar aqui hoje nessa CPI, em que nós reportamos como ela é de extrema importância, sobretudo por conta da mácula que se abateu sobre um Conselho de Estado tão importante como é o CONDEP, em razão, em função da existência de um sujeito que agiu de maneira contrária, inclusive, às próprias regras do Conselho e maculou de forma bastante, eu posso dizer assim, de uma maneira bastante incômoda para todos e para todas as pessoas que há muitos anos militam e se dedicam às causas dos direitos humanos e que viam e que fizeram e que estiveram na construção do próprio Conselho como uma grande ferramenta de defesa dos direitos das pessoas. Então, eu acho que foi muito importante e oportuno que a Assembleia Legislativa ela procurasse, de alguma maneira, verificar o que se passou, o que não se passou, exatamente para deixar mais claro para todas as autoridades públicas do Estado e para a sociedade da importância deste Conselho, né? Mas também uma oportunidade para que nós possamos lamentar, né, que de uma das pessoas tivessem no caminho, né, um desvio de conduta. Então, eu queria registrar isso. Queria registrar também o brilhante trabalho da Polícia Civil e o brilhante trabalho do Ministério Público, que, assim que teve os primeiros indícios, assim que tiveram as primeiras notícias da participação de um dos membros daquele conselho envolvidos com o crime organizado, imediatamente realizou as investigações, a apuração, e o que culminou com um trabalho magnífico do Ministério Público na condenação, né, já na condenação desta pessoa, além de outras pessoas que, segundo eu tive conhecimento pelas notícias de jornais, já foram condenadas já em primeira instância, o que para nós, que somos militantes de direitos humanos, é para nós até um motivo de segurança, saber que a polícia e o Ministério Público agem com rigor quando pessoas não cumprem o seu papel ou não cumprem a sua tarefa para o qual lhe foi atribuída, no caso específico, lá para o CONDEP. Então, isso pessoalmente me traz e me trouxe bastante segurança de saber, e quero deixar aqui registrado o importante trabalho da Polícia Civil do Estado de São Paulo, especificamente neste caso. Também ficamos preocupados com a quantidade de advogados envolvidos nessa situação e nesta organização do crime, né? O que faz com que toda a sociedade e os órgãos públicos, inclusive o Dr. Marcos da Costa, da OAB, né, que me parece que também está preocupado com essa situação e que pretende fazer com que a OAB também adote medidas no sentido de coibir e de verificar que a OAB, que é também um importante instrumento dessa sociedade, também não seja maculada pelo exercício de profissionais que não agem conforme o Estatuto da OAB, não agem conforme a lei, né? E volto a dizer que nós ficamos bastante contentes, né, com a ação da Polícia Civil, que conseguiu, enfim, botar fim a esse tipo de crime, a esse tipo de uso e usura, tanto seja do acusado como de advogados, dessas instituições importantes, e que, obviamente, é muito importante para nós que eles sejam retirados
dessas instituições para que não maculem ainda mais, né, essas instituições no qual nós reputamos de suma importância. Eu venho de uma trajetória de há muito tempo na luta dos direitos humanos, deputado, desde 1984, quando passei a atuar junto à Pastoral da Moradia na região episcopal Belém, junto com Dom Luciano Mendes de Almeida, que é uma pessoa que tinha um trabalho pastoral muito forte no sentido de fazer acolhida e atendimento às famílias que não possuíam moradia naquele primeiro momento. Também tive a oportunidade, junto com o Dom Luciano, de trabalhar na Pastoral do Menor, de 1985 até 1990. Trabalhei e atuei em diversos movimentos sociais de moradia, de habitação, no movimento da infância e da juventude. Trabalhei por muito tempo com o padre Júlio Lancelotti. Venho desta formação das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, com muito orgulho, e participei, junto com Dom Paulo, arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, como membro do Centro Santo Dias da Arquidiocese de São Paulo, o que me levou, nessa participação, como uma das pessoas escolhida pelo próprio Centro Santo Dias para representá-lo no Conselho ainda no ano de 2008, 2006, acredito que parte disso. Então, eu tenho uma relação com o Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Humana praticamente desde 2006, 2008, como atuante. Mas também ajudei a participar da fundação do Conselho, da construção do projeto de lei, junto com o ex-secretário Belisário dos Santos Júnior, que então era secretário de Justiça, salvo me engano, no governo do Dr. Mário Covas, quando foi aprovada a Lei 7576, que cria, né, institui o Conselho à mercê do artigo 110 da Constituição do Estado de São Paulo. E atuei e acredito que naquele momento histórico em que o Brasil acabava de sair de uma reunião da ONU, salvo me engano, em 1990, com uma série de recomendações nas Nações Unidas, entre elas, um dos itens que o Brasil deveria cumprir seria a criação de espaços e mecanismos em que tivesse presente a maioria da sociedade civil para que funcionasse como espaço de controle social das políticas de direitos humanos no Estado, né? Então, nesse contexto é que eu venho ser conduzido a presidente do CONDEP no ano, salvo me engano, 2014, função que exercia até o ano de 2016. Perfeito. O senhor teve quais funções no CONDEP? Eu fui, inicialmente, porque o CONDEP, é muito importante que todos saibam, que o CONDEP ele não pode se traduzir apenas naquele conjunto de 11 conselheiros, que são efetivamente eleitos e nomeados depois pelo governador do Estado. Mas o CONDEP ele tem que nós chamamos hoje de colégio de entidades, um círculo de instituições, né, que são tradicionalmente militantes na área de direitos humanos, que são sempre convidados para as reuniões. Algumas delas tomam assento e outras acabam não tomando assento. Como na sociedade civil, a maioria das pessoas que trabalham na causa dos direitos humanos são pessoas voluntárias, ou seja, não são profissionalizadas, há uma rotatividade de pessoas muito grande, muito intensa, porque a sociedade civil é muito dinâmica, porque hoje um tem um tempo para ficar fazendo um trabalho, amanhã ele é chavado ou acaba trabalhando em outro setor e ele acaba não podendo se dedicar tanto tempo para aquela instituição, então ele acaba deixando de fazer a atuação em nome da entidade. Mas a entidade, ela sempre tem alguma relação com o Conselho. No caso do meu caso específico, o Centro Santo Dias me indicou para representar o Centro Santo Dias da Arquidiocese no Conselho. E eu comecei a fazer isso a partir do ano 2004, mais organicamente. Mas não era conselheiro, né? Eu apenas acompanhava as ações do Conselho, ajudava a opinar, construir os documentos, ajudava nas reuniões, mas não era membro efetivo. Uhum. Me tornei membro efetivo do CONDEP, eleito com um cargo
de acordo com os editais e com o regimento interno, no ano de 2012. Perfeito. Então, eu passei a ser conselheiro efetivo no ano de 2012. Mas de 2006 até 2012, sempre fui um colaborador. Perfeito. E nunca quis assumir, né, nenhum cargo efetivo em razão dos meus compromissos profissionais e não ter tanto tempo assim para se dedicar ao conselho. O senhor foi presidente uma vez, somente uma vez. Fui uma vez e, pelo regimento do conselho, só pode haver uma única possibilidade, né? O regimento do conselho, hoje em vigor, diz que qualquer conselheiro efetivo, ele só pode ter um mandato e mais uma condução, e não pode repetir. Perfeito. Então, eu fui conselheiro efetivo de 2012 a 2014, 2014 a 2016. Perfeito. Só repetindo, o senhor fez parte das entidades Santo Dias? Olha, eu fiz parte de várias entidades, Coronel Telhada. Eu comecei mesmo no Centro de Defesa dos Direitos Humanos, Padre Ezequiel Ramin, Associação em Defesa da Moradia, mas representando no CONDEP, eu iniciei representando o Centro Santo Dias da Arquidiocese de São Paulo. E quando presidente, fui representando a Ação Cristã de Combate à Tortura, a CAT Brasil, porque a CAT ela é uma instituição que tem, inclusive, ela é uma filial, né, porque, na verdade, ela tem representação internacional, cuja sede fica na França, em Paris. Perfeito. O senhor poderia explicar para a gente, ou até nos orientar aqui, qual o critério para a escolha das entidades sociais que farão parte do CONDEP? Essas pessoas se apresentam voluntariamente? Existe algum critério de escolha para que essas entidades participem? Como é que funciona isso? Funciona assim. A Lei 7665, ela impõe os critérios, né? Os critérios que ela coloca é que participarão ou poderão ter assento ou, enfim, poderão pleitear a vaga de conselheiro por instituição. Não é possível que uma pessoa, ela simplesmente apareça e fale, eu quero ser conselheiro do CONDEP. Isso não é possível. A lei, ela remete que, para que as pessoas sejam eleitas conselheiro, elas precisam fazer parte de alguma entidade ou de alguma instituição que tenha em seus princípios objetivos a defesa, a proteção ou a promoção dos direitos humanos. E quando se lê a proteção, defesa, promoção dos direitos humanos, deve-se reportar, obviamente, para o conceito trazido, sobretudo a partir da Convenção de Viena, de 1933, da ONU, onde classifica o que são a defesa, a proteção e a promoção dos direitos humanos. Então, apenas a partir de uma instituição, Coronel Telhada, que indica a entidade e a pessoa. Ou seja, não é possível uma pessoa acessar o CONDEP no cargo diretivo se não tiver uma entidade que também venha compor o cenário deste conselho. A lei estipula, além disto, estipula que esta instituição, além de ter que ter os critérios definidos da proteção e promoção dos direitos humanos, essa entidade deve ter, no mínimo, 5 anos de existência antes de poder fazer parte, de disputar um assento no Conselho. E assim a lei determina. O regimento interno do Conselho, eu esqueci o nome do decreto agora do governador, mas ele organiza como é feito o certame da sociedade civil. Por quê? Porque os 5 outros membros do Conselho, ou seja, Tribunal de Justiça, o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa do Estado e a OAB, esses cinco vagas são indicadas pelas próprias instituições públicas e, no caso da OAB, esta autarquia. Perfeito. No caso dos outros representantes da sociedade civil, o regimento estabelece um certame de organização aonde a sociedade civil ela promove, primeiro, através de um edital público, ou seja, então é aberto ao público, não é direcionado especificamente para um ou um setor, mas ele é público, através do edital público, aonde as entidades deverão indicar um concorrente, se ela quer ou não ter assento numa das vagas do Conselho.
Sim, ela tem que inscrever, a entidade se inscreve e, junto com a entidade, ela traz o nome do representante da entidade que o representará no Conselho, para aquele certame. E depois é marcado uma assembleia, onde as demais instituições e entidades comparecem para votar nos 6 conselheiros efetivos e nos 6 conselheiros suplentes. E aí, as entidades que já têm eu pelo menos penso que elas já têm um certo conhecimento de quais entidades são, por uma série de fóruns, e fóruns de direitos humanos que ocorrem em todo o estado de São Paulo, conferências que ocorrem em diversos espaços públicos. Basicamente, as entidades um pouco se conhecem, né? Assim, eu não posso dizer que conhecemos todas, mas as entidades, na sua grande maioria, elas se conhecem e conhecem quem são os seus representantes. E, a partir dessa assembleia, há momentos que há um debate prévio, há momentos que esse debate não é possível de ser feito, e ali as pessoas recebem uma cédula, essas instituições, o voto é da instituição, então, uma única instituição vota em até 6 candidatos. Os 6 mais votados viram conselheiros efetivos, empossados pelo governo do Estado, e os outros 6 permanecem na regra da suplência. E é assim que são escolhidos os representantes para o Conselho por parte da sociedade civil. Perfeito. Então, pelo que o senhor está me informando aqui, todo conselheiro do CONDEP ele vem através de uma entidade, é isso? Perfeito. Perfeito. E esse conselheiro, o senhor Rildo, apesar de estar sendo indicado por uma entidade, ele sofre algum tipo de investigação por parte do CONDEP, um levantamento da vida pregressa, uma apresentação de alguma documentação de títulos, se ele teve algum problema com a justiça, é feito esse levantamento ou não? Ou basta a indicação da entidade? Historicamente, não, Coronel Telhado, e por um motivo isso não é feito. Aliás, tem 2 ou 3 motivos básicos por que isso não é feito. Primeiro, porque se a lei ela reputa as entidades e o próprio regimento interno reputa as próprias entidades a escolha dos seus representantes, dentro da dinâmica daqueles que militam há muitos anos na luta pela causa dos direitos humanos, o primeiro pressuposto é o pressuposto da solidariedade e da confiança entre aquelas pessoas que estão do lado, em tese, da mesma causa, né? Segundo, que nós estaríamos fazendo uma interferência intera corpus, uma vez que as pessoas não vão ocupar um cargo público, um cargo de relevância, mas não chega a ser um cargo público. E terceiro, que nessa relação, até de solidariedade mesmo, né, dessa fraternidade, muitas vezes religiosa, de acreditar mais nas pessoas do que desconfiar. Então, de fato, não é exigido que a pessoa ela tenha, não é solicitado, por exemplo, antecedentes criminais, né? Como é solicitado, por exemplo, para o cargo de ouvidoria de polícia, ou para o cargo da ouvidoria da Defensoria Pública, até pela razão do seu próprio cargo em que vai ocupar. Esse é um dos motivos. O segundo motivo, coronel, é que muitos militantes de direitos humanos, pela sua própria trajetória e pelas suas próprias atitudes de resistência, em razão dos embates, dos seus posicionamentos nos grandes conflitos existentes, por exemplo, nas causas contrárias, é muito comum nós termos militantes e militantes de direitos humanos que passou por algum tipo de processo ou de inquérito, seja por desacato, ou por desobediência, ou por outros tipos de investigação prévia feita. Isso é muito mais grave, por exemplo, ainda nos municípios do interior, quando mulheres, quando, às vezes, pessoas que estão em assentamentos, quando mulheres que lutam contra o machismo, ou as pessoas que são de orientação LGBT e que sofrem diversos preconceitos, inclusive de autoridades municipais locais, e que acabam, de alguma maneira, sendo criminalizadas. Se o CONDEP ou qualquer órgão de direitos humanos, nesse país exigir antecedentes criminais,
nós estaremos promovendo um processo de exclusão e tirando diversas pessoas militantes de direitos humanos da possibilidade de estar num conselho, né? De estar num conselho. Então, esse é um outro motivo que se debateu muito. E eu posso falar isso para vocês, porque eu fui uma das pessoas que mais estudei, né? Não posso dizer aqui mais estudei, eu acho que eu exagerei, desculpa, mas eu estudei muito, junto com diversos companheiros, os tratados da ONU, quando fazem a resolução dos princípios de Paris, que cria os Institutos Nacionais de Direitos Humanos. E uma das grandes preocupações da ONU no mundo inteiro é exatamente isso, que o Estado passe a controlar a participação política de pessoas em conselhos como este, a partir da sua, ou que haja algum tipo de corte ou de proibição a partir da sua vida pregressa, em razão da sua causa, da sua luta. Então, é evidente que o Conselho, por exemplo, nós tivemos dois presidentes de CONDEP, eu posso citar aqui a senhora Rose Nogueira, que foi presa política na década de 60. E o último presidente que eu o sucedi, o senhor Ivan Seixas, que também foi preso político aos 16 anos de idade. Ou seja, certamente essas duas pessoas, e que eu reputo prestarem grandes serviços para o Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana, não poderiam ter sido se um dos critérios fosse efetivamente, por exemplo, a questão da ficha dos antecedentes. Então, são esses os conceitos, são esses os motivos pelo qual não se pedem a questão dos antecedentes criminais. Por quê? Porque a responsabilidade, no frigir dos ovos, era da entidade que acabou indicando, né? Nós compreendemos que as comunidades, que os movimentos sociais e as entidades é que têm que fazer esse filtro, né? Por exemplo, seria inimaginável que no Centro Santo Dias de Direitos Humanos, da onde eu vim, do Centro Ezequiel Ramin, da CAT, são entidades que eu participei, né, entre outras, que nós tivéssemos uma pessoa que tivesse tido algum tipo de ligação do qual foi feito aqui a apuração e que se constatou, infelizmente, lamentavelmente, uma pessoa que, ao longo da sua trajetória, da sua história, acabou se miscuindo com esse tipo de prática criminosa, o que nós lamentamos profundamente. Ficamos profundamente amargurados que, no nosso meio, esse tipo de coisa, infelizmente, também acabou acontecendo. Então, coronel, nós hoje, a sociedade civil, eu acredito, eu não sei qual é o pensamento do René, que é de outra entidade, de outra instituição, nós, a sociedade civil, hoje estamos mais atentos para isso, né? Para que esse tipo de organização não se contamine ou penetre para dentro das instituições de direitos humanos. E tenho certeza que várias entidades, inclusive a que eu pertenço, hoje estão tomando extremos cuidados em relação a isso, né? Porque, mais do que pedir a ficha de antecedente, as nossas instituições, pelo menos algumas que eu conheço, estão, de fato, pedindo a origem, de onde que você vem, o que você faz, estão tendo um pouco mais de cuidado exatamente para que não contamine a luta dos direitos humanos com esse tipo de situação que aconteceu. Perfeito. Eu tenho mais quesito, o senhor quer fazer algum quesito? Para não perder a oportunidade. Pois não, por favor. Doutor Hildo, muito obrigado, viu? Obrigado pela sua permanência. Deixar bem claro, já desde já, que nós somos defensores incontestes dos direitos humanos. A primeira coisa que eu fiz como comandante-geral foi chamar o Ivan para ser recebido no comando-geral da instituição como presidente do CONDEP. Isso foi em 2009. Mas eu faço só uma pergunta, depois eu vou fazer mais. Que entidade que indicou o Luiz Carlos? Coronel Camilo, nessa reunião estava presente, eu me lembro, e sempre tivemos no Conselho o seu comando como um daqueles que mais se preocupou, de fato, com a questão dos direitos humanos e, salvo me engano, o senhor foi o último comandante-geral da Polícia Militar que recebeu o Conselho por solicitação. E, por isso, o senhor sempre é lembrado, lá no Conselho, por ter feito esse paradigma, porque de lá para cá mais nenhum outro comandante quis receber nenhum presidente do Conselho. Embora, no seu período, nós também lhe enviamos uma série de situações que o senhor acabou, de alguma maneira, direto ou indiretamente, resolvendo e atendendo aquilo que o Conselho lhe dizia como situações problemáticas.
A entidade Luiz Carlos é o Centro de Ouvidor de Cotia, de Direitos Humanos de Cotia, acho que é essa. O Centro Ouvidor de Direitos Humanos do Luiz Carlos, ele era nos referendado pela OAB de Cotia, pelo prefeito municipal de Cotia, pela Câmara dos Vereadores de Cotia, inclusive por membros do Ministério Público de Cotia. Eu mesmo, na qualidade de presidente do CONDEP, participei de 2 ou 3 audiências públicas em Cotia, organizada pelo CODE, com a participação do presidente da OAB, da promotora de justiça, que eu me esqueci o nome dela agora, do prefeito municipal e do presidente da Câmara. Como é que o CONDEP, que é o CONDEP, vai estabelecer qualquer relação de julgamento de valor para uma instituição dessa que coloca numa mesa instituições seríssimas como essa que eu acabei de relatar? Eu acho até, Coronel Camilo, o senhor não me perguntou, mas já vou lhe antecipar a resposta, eu acho que tanto para a Câmara, para a OAB, para o Ministério Público e para o prefeito, essa notícia do Luiz Carlos, que nos abateu com surpresa e com tristeza, e eu não tenho dúvida que a OAB de Cotia, a Câmara Municipal e o prefeito, da mesma maneira, ficaram surpresos com tudo que aconteceu, né? Então, a entidade dele, posteriormente, o que eu sei, né, porque eu saí do conselho, durante a prisão dele, eu já não estava mais no conselho, já eram outras pessoas, mas eu soube que o CONDEP fez uma investigação, fez um procedimento de apuração interna e me parece que essa instituição foi retirada do Conselho, né? Que ótimo. Me parece que isso acabou acontecendo. Eu não posso lhe afirmar porque eu não sei, mas como acho que vocês convidaram também as pessoas atuais, eu acho que eles vão poder confirmar isso para o senhor. Mas então, como é que nós íamos suspeitar dessa instituição se no próprio município, da onde ela vem, todos os poderes constituídos estavam juntos? Quem seríamos nós do CONDEP para questionarmos a idoneidade dessa instituição, né? Então, essa é a resposta que eu queria lhe dar. Muito obrigado. Porque realmente todos nós ficamos surpresos. Sim. Pela ordem, deputado Vitor. Eu gostaria de saber se o Conselho recebia remuneração. Deputado Vitor Sampiense, um prazer. Quer dizer para o senhor que nunca nenhum conselheiro recebe nenhuma remuneração, até porque é vedado por lei, né? A lei estadual, e agora, mais recentemente, existe uma lei federal, que eu não me recordo, proíbe que qualquer pessoa que participe de conselhos deliberativos, consultivos ou de direitos, salvo aqueles previstos num sistema, como é o caso do Conselho Tutelar, né, que é um conselho bem específico do Estatuto da Criança, sejam remunerados exatamente em razão da sua atividade basicamente público-privada, né, porque são pessoas da sociedade que acabam prestando indiretamente um serviço público. Mas lógico, não somos ninguém, nunca fomos remunerados. Mais um detalhezinho. E só para dizer uma coisa, eu pessoalmente, se algum dia alguém quiser remunerar, eu serei contra. Porque se alguém pretende ser remunerado por sua função de conselho, vai se candidatar a vereador, a deputado, enfim, para outro cargo, inclusive mais importante, no sentido de atuar na política. Quando o senhor mencionou a dispensa de antecedentes, informação, eu entendo que é ponderável. Porém, se eu fosse membro da comissão, eu exigiria. Explico. Porque tem antecedentes e antecedentes. Tem aquele antecedente que quem brigou pelo direito na época da ditadura é uma situação. Outro tipo, se a pessoa responde um processo, como tudo leva a crer que Luiz Carlos tenha respondido, é outro tipo de problema. Então, dentro desse contexto, nós tivemos aqui a presença da OAB e eles disseram que o Luiz Carlos Santos nunca disse que ele era advogado. Verdade. Não, ele disse na imprensa, mas a OAB confirmou que ele nunca foi. Então, dentro desse contexto, a participação dele, logicamente, eu acredito que quando estava se discutindo alguma coisa, surgia alguma matéria de direito. Qual era o posicionamento dele? Não, pode... Você já terminou? Não, eu pensei que... Não.
Eu queria saber se ele, por exemplo, normalmente num conselho, a gente dá a cada conselheiro uma função. Olha, se acontecer essa matéria, o senhor decide, se acontecer essa, e assim sucessivamente. Pergunto, matéria jurídica, ele era destinado a ele responder? A decidir? Quando eu era presidente do conselho, o Luiz Carlos era suplente. E ele participava de uma comissão, né? E como é que funciona o conselho? Primeiro, a entrevista a repórteres, a jornais, a televisões, enfim, só é viável à mesa diretora. Essa é a deliberação do conselho. Ou seja, só o presidente ou o vice-presidente ou a quem o presidente outorgar, assim, olha, você pode dar entrevista sobre esse assunto. Por quê? Porque todos os assuntos que são trazidos ao Conselho pressupõem-se prévio debate interno no seu pleno. Ou seja, não há possibilidade de um conselheiro decidir sozinho o que ele vai e o que ele vai deixar de fazer. É vedado pelo regimento interno que um conselheiro tome ações e atitudes isoladamente em seu nome próprio. Obviamente, eu não conheço essa matéria ou isso que o senhor está me dizendo, mas o Luiz Carlos nunca foi advogado, não era dado a ele nenhum papel que não fosse o de, eventualmente, atender algumas pessoas e trazer os casos para o debate na reunião do Conselho. Se todos os membros do Conselho entendesse que era um caso de intervenção do CONDEP, aí a mesa diretora fazia algum tipo de intervenção. Agora, na minha gestão, o Luiz Carlos, ele era proibido de dar entrevista para jornais de televisão que não fosse autorizado pela mesa diretora. Soubemos que ele fez isso e ele foi repreendido por 2 vezes no sentido de não fazê-lo mais, e acatou a decisão e não deu nenhuma entrevista, pelo menos que fosse do conhecimento da mesa diretora. Agora, que ele se apresentasse como advogado, eu desconheço, nunca vi, nem li nada sobre isso. Mas ele não era advogado, e, aliás, no CONDEP, a pessoa não pode se apresentar como advogado, ela tem que se apresentar como membro conselheira do CONDEP, nas discussões, nos debates, enfim, em que muitas vezes são chamados ou convocados. Eu iria deixar mais para o final as perguntas do Luiz Carlos, mas como houve a interpelação dos deputados, eu vou aproveitar. Eu ia perguntar quem indicou o Luiz Carlos, o senhor já falou que foi essa entidade lá de Cotia. No seu mandato como presidente, ele atuou como suplente, o senhor falou que ele era suplente de conselheiro. Conselheiro. Tá, então, quando o senhor encerrou em 2016, ele ainda era suplente de conselheiro. Ele era suplente, mas ele quase terminou efetivo, porque muitos efetivos, teve problema de saúde, o Renato Simões, né, pediu licença para disputar a eleição. Renato Simões, inclusive, que foi aqui e acho que subiu, mas não lembro a ordem, acho que subiu a Sheila Olala, mas eventualmente ele substituiu aqueles conselheiros que faltavam nas reuniões. Tudo bem, para mim. Mas ele era suplente. Eu queria fazer. Pois não, Coronel Camilo. Eu teria só para algumas questões. Eu tenho mais algumas também. Deixa eu. Então, podemos ir por favor. intercalando, tá? Eu queria fazer uma. Desculpe, eu acho que vamos intercalando, não deixa só comigo, não, por gentileza. Eu queria perguntar para o senhor, senhor Rildo, o CONDEP ele presta informações via relatórios à Secretaria da Justiça e Cidadania? São encaminhados relatórios do trabalho mensal, das atividades? Como é que funciona isso? Bom, quando eu era presidente, o relatório era solicitado anualmente. Uhum. E nós fazíamos questão de informar. A Secretaria de Justiça. Nós informávamos, porque, salvo me engano, num período era o doutor César Toledo, desembargador, né? E depois, num outro ano, já era o doutor, que eu era presidente, o doutor Márcio Elias Rosa. Perfeito. E nós prestamos porque a secretaria, ela faz uma espécie de apanhado de todas as suas áreas de que estão fazendo. Embora o CONDEP, ele não devesse fazer isso, por uma interpretação legal,
mas nós sempre fomos cordiais e sempre fizemos essa contribuição para todos os secretários. Perfeito. O senhor falou que o membro do CONDEP não recebe remuneração, mas ele tem alguma carteira de membro, de presidente, de conselheiro? Existe alguma identificação que identifique esse senhor ou essa senhora como membro efetivo do CONDEP? Sim, existe. E nós recebemos uma carteirinha com prazo de validade. Perfeito. Né? Recebemos uma carta com foto da Secretaria de Justiça e dizendo Conselho Estadual em Defesa da Pessoa Humana. Atrás, salvo me engano, é colocado a lei sobre a responsabilidade da apresentação dessa funcional, etc. E ela tem um prazo de validade. E quando o conselheiro recebe, ele tem que assinar um termo e depois, quando ele sai, ele tem que devolver essa carteirinha e tem que assinar um termo. Tá. A minha próxima pergunta é como os membros se identificariam quando fossem presídios, mas se ele tem a carteira, é lógico que ele vai apresentar Presidente, a carteira. dentro da linha, Pois não, o senhor deputado. está seguindo? Qual era a periodicidade de reuniões? Reuniam semanalmente? Porque isso também, e em que local? Deputado, obrigado. O CONDEP ele tem, até por atribuição regimental, uma reunião ordinária mensal. Né? Então, todo mês nós temos uma reunião ordinária obrigatória. Faça chuva ou faça sol, existe um dia por mês que todos os 11 conselheiros têm que se reunir. Né? E há reuniões mensais por conta das comissões que recebem uma quantidade de trabalho. Então, como é que funciona isso? As gestões vão construindo as suas comissões conforme as necessidades que vão aparecendo. Então, por exemplo, comissão de educação. Né? No meu tempo foi criada uma comissão de educação, que juntava um grupo de profissionais da área da educação, acadêmicos, universitários e entidades que trabalham com educação não formal, para discutirmos, por exemplo, a educação em direitos humanos. E que recentemente, agora, me parece que o CONDEP aprovou o seu Plano Estadual de Educação e Direitos Humanos. Né? Então, há uma comissão que se reunia lá semanalmente. Havia uma outra comissão, que era a comissão, por exemplo, da saúde mental, que estudava, que trabalhava na questão dos hospitais psiquiátricos que ainda existiam no Estado de São Paulo e que promovia uma série de tratamentos humanos e contrários à legislação federal e à legislação internacional, né, que culminou na desinstitucionalização das pessoas com transtorno mental. Esta comissão apurava, por exemplo, os hospitais psiquiátricos e combinava, por exemplo, com o Ministério Público, que depois terminou numa ATAC, né, que é um termo de acordo de conduta, ajuste de conduta, com os hospitais psiquiátricos de Sorocaba, por exemplo, né? Tinha a comissão de violência e letalidade policial, que tratava dos casos de denúncia de familiares, de vítimas, enfim, de pessoas que, enfim, em confronto, algumas não, outras sim, e o pleno do Conselho sabia fazer exatamente essa separação do que era um caso do que era outro, era trabalhado, às vezes, na comissão, atendendo os familiares, às vezes mandando, encaminhando ofícios, conversando com o Ministério Público. Então, uma vez por semana, pelo menos, essas comissões se reuniam sempre na sede do Conselho. Inicialmente, a sede ela era na própria Secretaria de Justiça, no 3º andar, né, no palácio onde fica lá no pátio do colégio, e depois o Conselho foi transferido para a Rua Antônio de Godoy, que é o prédio dos conselhos, né? Tem o Conselho dos Índios, o Conselho das Mulheres, tem o CONDECA, da Criança e Adolescente. Nós fomos para lá, nós somos os outros conselhos. Depois voltamos para a Secretaria de Justiça e recentemente eu soube que foi de novo agora lá para a Rua Antônio de Godoy. Mas todas as reuniões sempre na sede, a não ser quando se tratasse de uma audiência pública, que o CONDEP ou era convidado, ou no qual ele convocava em alguma localidade para tratar de algum tema. Né? Então, as reuniões eram sempre feitas, mas sempre em caráter de audiência pública. Ou seja, o CONDEP nunca funcionou fora desses espaços. Perfeito, muito obrigado. Eu queria só, até porque o senhor disse aqui que eles se reuniam em espaços praticamente do próprio Estado. Eles tinham uma carteira do próprio Estado.
carteira da Secretaria da Justiça e identificavam como tal. Veja bem, para eu entender, porque a nossa ideia aqui é melhorar o CONDEP. Estou sendo bem honesto. Nós temos, eu reputo o CONDEP como um órgão extremamente importante. E nós temos que, nessa CPI, além de investigar, fazer proposições para modificação, até para que esse fato não ocorra novamente. Concordo plenamente também, deixar claro que o nosso professor Vitor Sapienza existem antecedentes diferenciados, né? O CONDEP, lógico, não vai rejeitar alguém que tenha sido preso politicamente, que tenha sido preso por defender os direitos de alguém, ou coisa desse tipo. Mas não pode pegar alguém que tem um antecedente de estelionato, por exemplo, né? Ou seja, de qualquer forma, tinha que ser feito. Então, assim, doutor Rildo, o senhor falou que acha uma interferência interna porque não é cargo público. Na minha visão, é cargo público, sim. Está investido de uma função pública dentro de um órgão público, sendo representando a própria Secretaria da Justiça. Podemos até questionar, mas é um agente. Ele está investido, sim, de um cargo público, embora não receba por isso, né, e o que não independe, né, eu concordo com a nossa nobre deputada Beth Saon, o voluntariado é espetacular, deve ser assim, incentivado em todo lugar, mas é uma função de extrema importância. Aceitou, eu tenho que... Por que eu estou falando isso? Porque eu devo fazer sugestões nesse sentido, tá? E outra, as pessoas também, ou seja, não é, se em algum momento, né, e aí que fica a minha pergunta, eu não encaro, por exemplo, pegar um antecedente, ser analisado pelo próprio CONDEP, de quem tem que participar do CONDEP, como uma interferência do Estado. O CONDEP, pela própria lei, que ele não tem subordinação nenhuma com a Secretaria da Justiça ou com qualquer órgão do Estado. Então, na minha visão, cabia sim ao CONDEP, a mesa diretora do CONDEP, avaliar as pessoas que estão sendo indicadas para pertencer ao CONDEP, para evitar o caso Luiz Carlos. Então, é a minha visão. Tá? E outra coisa, o senhor já falou que já aconteceu, mas uma das propostas que a gente estava assim, nós avaliamos os antecedentes, ou proibimos em definitivo qualquer entidade que indique um membro que tenha problema de participar novamente, né? Agora, o ideal seria nos antever. Então, na minha visão, e eu gostaria que se o senhor comentasse a respeito disso, porque é uma coisa que eu estou sugerindo no relatório, isso já está no meu relatório, inclusive, né? Dizendo que tinha que ter uma checagem de alguém que entre no CONDEP de alguma forma. Não pelo Estado, mas pelo próprio CONDEP. Pelo próprio CONDEP. O CONDEP tem, porque aí ele valida este nome. Perfeito. Hoje, falar, e é muito simplório também, porque tem uma série de organizações que se dizem militantes de direitos humanos e estão usando o manto dos direitos humanos e não estão fazendo a coisa certa. Sinto muito. Isso é uma realidade nossa. Usam o manto, na minha opinião, sagrado dos direitos humanos, para fazer bobagem. Então, o CONDEP é um órgão importante, aconteceu isso dentro do CONDEP, a gente pretende fazer essas sugestões. E a minha questão é exatamente essa, né? O senhor foi presidente, o senhor conhece o CONDEP, isso o senhor acha que de alguma forma agride ao CONDEP, que ele mesmo cheque as pessoas que possam ou não fazer parte, seja de que entidade for? Coronel Camilo, obrigado pela pergunta. Eu acho que a pergunta do Coronel Telhado foi o que o CONDEP fazia e por que não fazia. Então, eu falei por que não fazia, né? É claro que eu pessoalmente, como muitas pessoas, ficaram extremamente surpresas com isso, com o que aconteceu. Não acho que eu, pessoalmente, disse até que muitas entidades, hoje, de direitos humanos, pensam nas suas próprias instituições. Porque, pera lá, né? Que coisa é essa, né? Até o nós não podemos, exatamente, nós não podemos comprometer mais uma causa tão importante, né? Tão controversa como é a questão dos direitos humanos, né? Que vive e mexe ficam dizendo que nós somos direitos de bandido, defendemos dos senhores de bandido. E aí aparece um no meio, né? Isso macula a história centenária de quem é militante dos direitos humanos há muitos anos. Porque por mais que nós dissemos, não defendemos bandido, e o outro, não, vocês não defendemos, nós defendemos o direito, né? Porque até um preso que é condenado, ele não é condenado a perder sua dignidade, ele é condenado a perder sua liberdade, né? E aí as pessoas dizem que a gente defende o bandido que está preso, né? E não é bem assim, ok?
E aí, de repente, no meio do negócio aparece um sujeito que confessa, inclusive, né? O que me aliviou é que ele, no processo, ele confessou o que fez, e que, para mim, ficou até justo de um lado, né? Mas de outro lado, nossa, a pessoa é tão assim que até confessa, ou seja, que sociedade nós estamos, né? Se nem no nosso meio mais nós estamos livres desse tipo de coisa, né? Então, claro que ocorreu, acho que um susto, né? Pelo menos nas organizações, e acho sim que daqui para frente o CONDEP deve adotar medidas e meios de verificar, né? Enfim, filtrar, ou seja, não permitir que uma instituição ela encaminhe esse tipo de candidato para o Conselho. Eu, pessoalmente, não sou contrário a isso, mas eu acho que tem que ser uma filtragem que precisa ser, como o senhor mesmo disse, precisa ser flexibilizada, porque eu preciso separar, né, do sujeito que, numa desocupação da moradia dele, acabou sendo processado por desacato, lá no confronto com a PM, do sujeito que é envolvido com homicídio, com estupro, estelionato, etc., que, aliás, é contrassenso com a luta dos direitos humanos, né? Exato. O crime organizado é uma luta em contrassenso com os direitos humanos. Nós não apoiamos o crime organizado, pelo contrário, né? Nós achamos que o crime organizado é um dos piores crimes que existe no Estado e na sociedade atual. A gente só não se mete disso porque não é muito nossa praia, né? Ficar discutindo o que tem que fazer e o que não fazer, porque é assustador. O crime organizado é assustador. E eles nos tornam reféns. Nós temos comunidades que são reféns e que muitas vezes nós não sabemos o que fazer, né? E muitas vezes as pessoas chegam, o que eu faço? Não faz nada, né? Porque se nem, desculpa a expressão, coronel, se nem a polícia muitas vezes consegue, quem dirá nós, né, conseguiremos estabelecer qualquer tipo de orientação a esse tipo de coisa. Então, não tenha dúvida, coronel Camilo, que eu não sei os pares que estão hoje no Conselho, que virão aqui, mas eu, pessoalmente, a minha instituição, pessoalmente, acha, sim, que deve ter algum tipo de filtro hoje, mas que esse filtro seja flexibilizado, estudado, seja dialogado, né, para que a gente, em vez de, às vezes, dar o tiro para matar a pulga, a gente acaba matando o elefante, né? Então, acho que não é bem essa proposta. É tirar a pulga mesmo, porque não é a maioria. Eu posso afirmar para vocês que nesses últimos 2 anos eu percorri, ocupei outros tipos de cargo, o que eu fui parado, pessoalmente, perguntado, porque eu tinha uma identificação, né, pública com o Conselho, para poder explicar sobre isso, não foi fácil, coronel. Ou seja, machucou a minha imagem, machucou a imagem de muitos colegas, os ex-presidentes, dos futuros presidentes, que vão ter que ficar, inclusive, até tendo que, não é bem assim, vão ter que ficar explicando. Ou seja, eu diria para o senhor que essa situação que aconteceu foi muito ruim para o Conselho. Foi muito ruim. Sem dúvida. Né? E agora, acho que o Conselho, ele tende não tendo mais esse tipo de coisa no seu interior, ele tende, obviamente, a recuperar a sua imagem, mesmo tendo, nesse tempo todo, eu estou vendo, atuando e continuando a fazer a sua missão, que sempre foi das suas atribuições legais, né? Ótimo. E por último, doutor Rildo, deixando bem claro, né, a minha instituição, que o senhor conheceu, esteve lá comigo, tem 3 princípios básicos. O primeiro deles é respeito incondicional aos direitos humanos. Isso é incontestável. Tá? Bom, mas não aconteceu isso lá. Não aconteceu porque a organização é feita de pessoas e isso sempre dá problema. Não vai evitar a gente pedir o antecedente, porque o Luiz Carlos pode ter cometido tudo isso depois, né? Ou seja, mas pelo menos é uma precaução. Na minha visão, tem 2 situações que o CONDEP, e aí a segunda questão, tem que internalizar em todos os seus membros. Primeiro, nós temos que cuidar do CONDEP. Eu, CONDEP, tenho que cuidar do CONDEP. Volto de novo à minha instituição. Nós montamos uma corregedoria extremamente forte, que ajudou muito o CONDEP, né? Sim. E o CONDEP tem que criar alguma coisa assim, alguma coisa para se proteger, até para não deixar que isso aconteça. E o segundo momento é a visão que o senhor mesmo trouxe, e que eu discordo, a gente tem que pensar nisso. O CONDEP é uma função pública, extremamente importante para o nosso Estado. Trabalha dentro de uma Secretaria da Justiça.
E o que eu vejo normalmente de outros membros do CONDEP também é falar, não tem nada a ver com o Estado, o CONDEP é totalmente independente. Ele é independente, mas não pode ser irresponsável. Ele tem responsabilidade maior do que os outros que não estão, porque todo mundo espera muito do CONDEP. Então, eu não sei, de alguma forma tem que ser, alguma coisa tem que ser mudada lá dentro, primeiro, a checagem de quem vai. E segundo, para quem esteja lá, esteja a consciência que o senhor tem. Embora o senhor tenha falado aqui, o seu espírito é mais público, talvez, do que outras pessoas que estão no serviço público, inclusive que o senhor não está mais. Mas isso precisa permear o CONDEP, né? Eu vi pessoas do CONDEP falando, não, o CONDEP não tem nada a ver com isso aí. Nós não somos funcionários públicos, né? Então, assim, acredito que isso vai melhorar o CONDEP. Então, é por aí. E a última questão, né? Volto a essa reflexão. O integrante do CONDEP não está respondendo, fazendo, exercendo uma função pública dentro do contexto nacional? Coronel Camilo, obrigado pela pergunta. Eu talvez tenha sido mais... Eu acho que o membro do CONDEP ele exerce uma função pública. O que eu acho que ele não tem é um cargo público. Porque o cargo público ele é eivado legalmente, inclusive, com uma série de outras obrigações que é do própria ordem estatutária do servidor público. Como os senhores, por exemplo, que exercem o cargo público letivo. O CONDEP não. E agora, o conselheiro ele faz sim, tem a responsabilidade pública pelo órgão, e ele tem sim responsabilidade enquanto a função que exerce. Então, eu acho que é uma questão de nomenclatura, mas acho que na questão da seriedade da responsabilidade, eu estou inteiramente de acordo com o senhor. Pelo menos nós, ou algumas instituições pensam, né, que para ocupar essa vaga, não pode ser, com todo o respeito, né, a todo mundo que está me ouvindo, não pode ser qualquer aventureiro, né? Por isso que a gente, inclusive no CONDEP hoje, algumas pessoas e alguns membros do movimento, do Fórum de Direitos Humanos, têm conversado abertamente no sentido de que os futuros membros do CONDEP tenham que ser pessoas que tenham não só uma ilibada reputação, ou serviços prestados e reconhecidos para a comunidade, para a sociedade, mas também pessoas que têm um compromisso e responsabilidade pela própria instituição pelo qual ele vai representar, né? Porque eu concordo com o senhor, o Conselho, nós temos que fazer mais e melhor, até por conta da causa que nós pegamos e que nós apanhamos todo dia do Datena, né? Porque todo dia o Datena diz que a gente defende bandido. E eu, pessoalmente, como advogado, nunca defendi nenhum bandido. Eu, pessoalmente, nunca defendi, nunca fui lá no fórum criminal dar procuração para alguém que tivesse algum tipo de crime hediondo, etc. O que nós defendemos, Coronel, o senhor sabe muito bem, são os direitos humanos iguais, pela igualdade das pessoas, igualdade de direitos, né? Que as pessoas tenham acesso aos serviços públicos, que as políticas públicas atendam todas as pessoas, para que todos sejam, perante a lei, de fato iguais. Esses são os direitos humanos que nós, de fato, defendemos. E é certo que o serviço público, né, seja ele do serviço prisional, seja ele do serviço de segurança pública, do serviço de educação de saúde, eles têm que pautar toda a sua ação em respeito à dignidade das pessoas, né? Isso nós vamos sempre estar entrincheirados. Então, concordo com o senhor, o membro do Conselho hoje, ele tem papel dobrado. O primeiro de fazer com que esta causa continue no centro da sociedade, para que, quizás, um dia tenhamos uma sociedade mais fraterna, mais solidária e mais igualitária. E, por outro lado, defender o órgão, porque este órgão não pode ser contaminado por esse tipo de situação pelo qual ele foi, né? Então, eu, pessoalmente, reconheço a fragilidade do Conselho, mas volto a falar aqui para os senhores, era inimaginável que alguém fosse lá no Conselho fazer o que o senhor confessou lá no processo penal. Inimaginável. Os senhores não sabem como nós ficamos perplexos. Num primeiro momento, alguns companheiros da Conectas, por exemplo, foram à Folha de São Paulo e disseram, mas isso pode ser uma retaliação. Eu fui o primeiro que da entrevista falou assim, pode ser retaliação, mas se não for, que ele seja punido exemplarmente. Porque não pode, no meio dos lutadores, das lutadoras, defensores e defensores dos direitos humanos, as pessoas trocarem a sua dignidade, a sua luta de muitos anos, por qualquer outra coisa que seja. Por qualquer outra coisa, coronel, né? Porque a luta dos direitos humanos ela é feita por princípios.
né? Ela é feita por princípios forjados por muitos anos. Um militante de 200 anos, você não constrói ele na faculdade amanhã, assim, eu tenho um militante aqui. Leva anos para formar um defensor e uma defensora de direitos humanos, às vezes 20 anos, 15 anos, né? E isso é o que nós temos discutido nos movimentos. Olha, para estar no conselho agora, não pode ser, desculpa a expressão aqui, não me vem outra na cabeça, qualquer aventureiro, né? Tem que ser gente que tem princípio, que tenha compromisso, de fato, com essa responsabilidade por um órgão tão importante. Porque nós não podemos errar, né? O conselheiro do CONDEP não pode errar, né? Ele tem que ser o primeiro a dar o exemplo. E isso é o que defendo, isso é o que eu vou, inclusive, transmitir para as outras entidades que pretendam, nos próximos tempos, aí, ocupar a vaga da entidade. Mas eu concordo com o senhor. A minha única diferença é que eu acho que não temos um cargo, né? Nós temos uma função, né? Porque o cargo, por exemplo, eu faço voluntário, às vezes eu não posso estar lá, né? Muitas vezes a pessoa chega, mas eu não posso estar aí, porque eu estou trabalhando, né? Já o cargo não, o cargo você é obrigatório de ofício, você tem que estar lá. Perfeito. Não tem negociação. Mas a responsabilidade é a mesma, coronel, isso eu concordo com o senhor, a responsabilidade é a mesma. Pela ordem, senhor presidente. A minha, só um minuto, Beth, por favor. Na realidade, a colocação é exatamente essa, é a responsabilidade que ele tem que ter, sabendo que ele desempenha uma função tão importante para a sociedade. E alguns se escudam nisso para dizer, vocês não têm nada a ver com isso, eu não devo sofrer nenhum tipo de auditoria de ninguém, eu estou livre para fazer o que eu quiser. Não é verdade. Não é assim totalmente independente, tem que responder sim, né? Que seja pela própria mesa do CONDEP, não importa, mas não pode ser dessa forma. Muito obrigado aí pelo esclarecimento, parabéns aí pela sua postura, parabéns por essa luta e registro. É a mesma da Polícia Militar de São Paulo. A dignidade da pessoa é o que nós mais brigamos. Todo documento da PM tem lá, o senhor conhece, né? Nós, policiais militares, sob a proteção de Deus, estamos compromissados com a defesa da vida, né, da integridade física, da vida, né, e da pessoa humana. Muito obrigado, parabéns. Obrigado. Deputada Beth, pediu pela ordem? Sim. Por favor. Primeiramente, quero cumprimentar o doutor Rildo pelos importantes esclarecimentos que você traz a essa CPI, demonstrando uma vivência, uma experiência muito profunda, é um acúmulo de luta na área de direitos humanos importantíssimo, e o que você coloca a respeito do CONDEP, acho que é profundamente elucidativo, tá, daquilo que essa CPI está pretendendo buscar. Nesta questão dos conselhos, eu sempre penso, eu sou uma pessoa que defendo muito a formação de conselhos. Desde quando eu estava como secretária de governo na prefeitura de Catanduva, defendia muito a instalação de novos conselhos, porque eu acho que os conselhos são importantes instrumentos da democratização das relações entre o poder público e a sociedade civil organizada, e mesmo aquela que não está organizada. E sempre defendo que os conselhos, embora tenham, pode até ter essa discussão, Coronel Camilo, me parece que ela é mais profunda, às vezes, do que a gente imagina, porque eles podem ter uma função pública, mas eles precisam ter autonomia. Porque o que caracteriza os conselhos é exatamente a autonomia. Se ele não tiver autonomia, se ele for um conselho subordinado ao poder público, ele deixa de ter a sua principal função, que é exatamente essa independência, essa autonomia para atuar. Isso não significa que ele não possa ser acompanhado, que ele não possa sofrer auditorias, pode sofrer e deve fazê-lo na medida em que se levanta algo suspeito sobre um de seus membros, sobre alguma de sua possível atuação. Me parece que o CONDEP tem uma função muito ampla. E uma das coisas que eu gostaria de saber, em primeiro lugar, como são, por exemplo, abertos os procedimentos de apuração relativos à violação dos direitos humanos. Como é que o CONDEP faz isso, como é que ele desenvolve isso na medida em que tem uma denúncia que houve uma violação de direitos humanos, e quais são as primeiras medidas ou quais são as iniciativas que o Conselho tem nesse sentido? Boa tarde, obrigado, deputada Beth. São vários, a demanda ela vem por várias portas, né?
ela vem por e-mail, vem por cartas, as pessoas pessoalmente se dirigem lá, as vítimas, e algumas delas vêm da própria Secretaria de Justiça, outras vêm do Ministério Público, algumas vêm da Defensoria Pública, vêm de conselhos tutelares, outras de conselhos municipais. Ou seja, são muitas as portas, algumas até da Comissão de Direitos Humanos aqui desta casa, né? Já tivemos, inclusive, demandas vindo da própria DHPP, né, da delegacia. Da PM também. Oi? Eu conheço um caso da própria polícia. Nós já atendemos, eu pessoalmente tive a oportunidade de atender já quase 30 policiais militares, e que depois não sei se foi o melhor caminho, mas enfim, já tivemos a oportunidade de ouvi-los e poder dar algum tipo de encaminhamento. Então, quando chega uma causa, uma questão, seja por onde for, obrigatoriamente a secretária executiva, nós temos uma secretária executiva, ela tem que organizar essas denúncias e elas têm que remeter à mesa diretora. Então, a mesa diretora faz uma espécie de filtro, né? Olha, isso é aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, não é aqui, não é aqui. Porque, às vezes, chegam causas que é para a própria Defensoria Pública, né? A pessoa, às vezes, vai lá, eu estou com um problema de pensão de alimento. Não é aqui, isso vai direto no fórum. Eu estou aqui sem moradia. Bom, a senhora já foi na assistência social, na prefeitura e tal, né? Então, tem muitos casos que iam lá e... É só uma orientação. Havia uma orientação e fazia uma espécie de triagem. Os casos que ficavam eram sempre aqueles, por exemplo, vamos imaginar que o sujeito foi lá, aí foi encaminhado para a Secretaria da Assistência, a assistência não atendeu. Bom, aí virou uma violação, né? Aí você pega o caso e aí abre uma pastinha, um procedimento. Esse procedimento entra no mês na reunião do pleno. Então, esse caso é relatado para todos os 11 conselheiros. Ou seja, o Tribunal de Justiça lá representado escuta, a OAB lá escuta, o governo, a Assembleia escuta, a sociedade civil escuta, e mais uma coisa importante. No regimento interno, ainda que não faça parte como membro efetivo do Conselho, no regimento interno, toma assento também um membro do Ministério Público e um membro da Defensoria Pública. Então, o caso é relatado e todos palpitam. Vira quase que um laboratório. Porque o promotor fala, isso é meu caso. Aí o defensor, não, é caso do desembargador. Digo, não, isso não é nem comigo, isso é lá com o governo. O governo, não, isso tem que passar para a justiça. Então, existe lá um debate onde os conselheiros depois acabam opinando e depois isso é relatado e é feito o encaminhamento. Isso é publicado em ata, inclusive. E aí é feito o encaminhamento, né? Então, se for para a Defensoria Pública, se faz um requerimento para atender o caso da Defensoria. Se for ao Ministério Público, uma denúncia, e assim vai. Se vai à Corregedoria de Polícia ou à Ouvidoria da Polícia, já são feitos esses casos. Assim que é feito sempre quando chega um caso, né? Esse é o procedimento padrão adotado, inclusive, regimental. O senhor citou a questão da relação das atividades junto ao Ministério Público, promotoria, defensoria, o próprio TJ. Como é que se dá esse trabalho? É um trabalho que se desenvolve de forma integrada? Eles têm tido contribuições importantes também no desenvolvimento do trabalho do CONDEP? São parceiros importantes do CONDEP? Como é que tem se dado isso? Sim, esses órgãos que lá representam, eles são extremamente importantes na medida em que, a partir de um caso, que seja ele individual, né? Um caso individual ele precisa ter bastante seriedade no campo da violação, né? Nós não somos um escritório modelo lá de atender problemas jurídicos, isso que eu quero que vocês entendam. Os casos individuais é quando eles são extremamente sérios ou há qualquer negação de direitos por eles, né? Feito a ele. Isso comprovado. Porque a gente recebe lá também, deputada, muitas pessoas que têm transtorno, né? Que falam, e aí a gente vai, não é bem aquilo. Tem muita dificuldade, né, nas pessoas, muitas vezes. Por isso que tem um filtro prévio feito lá pela secretária executiva e depois na mesa diretora. Então, só os casos sérios
sério, eu digo, identificado com muita clareza na violação dos direitos humanos com comprovação, é que vai relatado ao Pleno. E lá é feito, sim, dependendo dos casos coletivos ou casos de grande repercussão, é feito, sim, uma ação conjunta com esses poderes que estão lá, no sentido de buscar, muitas vezes, não um debate do mérito da questão, mas de se evitar problemas maiores. Eu posso dar um exemplo claro aqui para a senhora. O caso da ocupação das escolas pelos jovens, aí eu não me recordo em que ano que foi, que muitas escolas foram ocupadas pelos alunos, e a Secretaria da Educação pediu, acho que reintegração de posse em umas escolas, e eu me lembro que eu tive numa escola, e eu me lembro de conversar com o comandante, e falei, pois é, né? Parece que eu não tenho mais nada que fazer, sou obrigado a ter que ficar resolvendo um problema com indefinição da Secretaria da Educação. O comandante até, os meninos estão quase certos, mas eu tenho que cumprir. Então, o que acontece? O CONDEP ele entra aí e acaba criando uma certa mediação com o promotor, com o próprio Tribunal de Justiça, etc. E eu acho que isso acabou bem, porque num determinado momento o próprio tribunal convoca uma audiência e resolve a pacificação da ocupação das escolas de uma outra maneira, porque não era um caso de polícia, por exemplo, né? Então, às vezes por um erro de cálculo, não estou dizendo que está errado o número, mas por um erro de cálculo do secretário de Educação na época, envolve polícia, envolve adolescente, envolve todo mundo, e eu acho que o CONDEP ali ele teve uma participação importante, né, a Defensoria Pública, por exemplo, para terminar tudo razoavelmente bem, né? Pelo menos eu tenho essa crença. Teve outros casos da mesma natureza, o despejo, por exemplo, das 460 famílias na favela das Torres, né, na zona norte de São Paulo, quase divisa com Guarulhos, em que nós conseguimos um relatório, produzir um relatório, e o juiz entendeu o relatório, né? E logo em seguida nós oficiamos o CDHU, oficiamos a Prefeitura e o Governo Federal, e logo em seguida o Governo Federal ele aparece com a proposta do projeto Minha Casa Minha Vida, contemplando aquelas famílias, e que fez do juiz fazer um ufa, enfim, resolveu. Quer dizer, não precisou nem polícia, não precisou nem nada, o juiz também ficou contente, todo mundo ficou contente, o proprietário ficou contente, né? Quer dizer, essas soluções mediadoras que o CONDEP faz muito com esses órgãos, né? Alguns não se consegue, né? Claro. No caso da última, da ocupação da escola Paula Souza, por causa da merenda, infelizmente nós não conseguimos fazer nada, e aí acabou acontecendo o que aconteceu. Por exemplo, Tá. Bom, para finalizar, ao longo da sua história, eu queria saber quais são as contribuições, se o senhor poderia dizer, do CONDEP na defesa dos direitos humanos. Você tem alguns exemplos que são emblemáticos aqui para que a gente possa ilustrar os nossos conteúdos aqui que a gente tem falado. Eu vou falar bem rápido aqui, a pedido do presidente. Olha, eu acho que nós conseguimos ter uma atuação junto com as autoridades de São José dos Campos, no caso do Pinheirinho, por exemplo, né? Então, a gente fica muito feliz quando vê aquelas tantas mil famílias hoje nas suas casas, apesar de terem passado por aquela situação muito complicada, né? Eu acho que o CONDEP contribuiu muito, por exemplo, para a construção, infelizmente hoje terminado pelo prefeito Dória, mas do projeto de Braços Abertos. Uns concordam, outros não concordam, mas acho que foi uma experiência bastante exitosa, né? Eu acho que nós contribuímos muito. O prefeito Haddad ouviu muito as entidades, né? Não o CONDEP, mas o CONDEP ajudou a fazer esse meio campo, né? Eu acho que o CONDEP hoje trabalha muito no sentido de fazer com que o Estado de São Paulo tenha um sistema de direitos humanos, tenha um plano de educação de direitos humanos, né? E que o plano de direitos humanos atual ele passe por um processo de revisão e ele seja atualizado, né? Mas eu acho, deputada, que a principal contribuição que o CONDEP deu, por incrível que pareça, foi fazer com que a Assembleia tivesse uma comissão de direitos humanos, né? Que o CONDEP é mais velho do que a Comissão de Direitos Humanos desta casa, né? Ainda que, na oportunidade que foi criado, previu a possibilidade de que houvesse a presença de um deputado, né? Porque a Assembleia, né, a sociedade civil e o governo, esses três poderes, eles são fundamentais para que a gente possa vencer as causas e as consequências das violações de direitos humanos. Ok, obrigada. Obrigado. Eu só queria, para finalizar, queria perguntar ao senhor se o senhor conhecia os advogados ou os demais envolvidos nessa operação Edson,
além do Luiz Carlos dos Santos? Nunca conheci ninguém, né? Não sei nem quem são. Não tenho qualquer conhecimento desses outros advogados que apareceram envolvidos nessa operação. Eventualmente podem estar num evento que eu estava, mas nunca formalmente conversei ou fui, enfim, apresentado, ou que eu, pelo menos que eu tivesse memória, não os conheci. Perfeito. Muito obrigado. Eu creio que é o suficiente, o senhor já nos trouxe bastante informações, bastante detalhes. Foi muito importante sua vinda aqui hoje, Rildo. Muito obrigado. O senhor quer falar mais alguma coisa? Podemos parar por aqui? Então, eu agradeço a sua presença. Queria, com as declarações do senhor Rildo, eu acho que nós tivemos, quem tinha alguma dúvida, alguma pergunta, acho que já teve dirimida, mas nós temos aqui a presença do senhor Renê. Então, eu gostaria que ele se apresentasse, dissesse das suas funções e o que o senhor fez no CONDEP, por gentileza. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Renê, eu trabalho numa entidade chamada Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. Nós trabalhamos com a questão da moradia, temos um convênio com a Defensoria Pública do Estado, nós temos um convênio também com a Secretaria de Assistência Social, com trabalho junto à população em situação de rua. E participar do CONDEP, a nossa entidade sempre participou de vários fóruns, né? Conselho Municipal de Habitação, todos os fóruns possíveis, porque esse diálogo entre sociedade civil, como o senhor disse, com o Estado é fundamental. E o CONDEP, para a gente, sempre foi um espaço muito importante desse debate, desse diálogo, de contato, esse colégio de entidade que o Rildo é uma coisa viva, porque quando me indicaram, eu relutei, porque eu exerço um papel administrativo na entidade, e eu não sei se daria conta, tanto que eu fiquei 1 ano e pedi para me afastar, porque eu não dava conta do papel que eu deveria, que na minha cabeça, eu deveria desempenhar no CONDEP, e eu não estava dando conta. Então, eu pedi 1 ano, fiquei 1 ano e me afastei. Assim, pedi para sair, no sentido, não do Gaspar Garcia do CONDEP, mas da minha pessoa de estar como conselheiro, porque eu vi que eu não conseguia, porque tinha tanta coisa que o senhor falou, a gente é votado por organizações, então é uma responsabilidade tremenda, quando pares seu, gente de organização, eu atuo muito na região central, confio em você, né, falar, leva no CONDEP, tem isso, tem uma população em situação de rua nisso, tem a Cacolândia, ajuda nisso, a gente punha pessoas em contato, isso é muito importante, o Estado era mais permeável, o Ministério Público, então meu papel foi muito esse. Mas desculpa, mas era não, 1 ano só, né? Mas o senhor ficou 1 ano, então, como vice-presidente. Como vice-presidente. Perfeito. O senhor conheceu o Luiz Carlos dos Santos? Teve algum contato com ele, algum relacionamento com ele? Vi lá, suplente, ele não votava, assim. Uma pessoa muito discreta, muito calada, não é uma pessoa, assim, de se manifestar muito. E só, foi uma surpresa para nós, assim, quando eu soube depois de tudo do ocorrido, foi tremendo. Quanto aos demais envolvidos da Operação Edson, o senhor conheceu algum deles? Teve algum relacionamento? Não sou, porque eu sou engenheiro de formação, né? Então, a minha atuação na nossa organização é muito de base. É assim, de prestação de serviço, de articulação, de estar junto, de propor com a defensoria jornada de moradia, conscientização, é um pouco por aí. Perfeito. Os deputados, alguma pergunta? Nenhum momento, isso também para o doutor Rildo, nada, antes disso vinha à tona? Nunca tomaram conhecimento de nenhuma irregularidade aí, ou do Luiz Carlos, ou de alguém ligado a ele? Olha, assim, agora, depois que a coisa acontece, a gente fica pensando, né? Puxa, podia ter tomado algumas... As próprias organizações, eu acho que tem que pensar em dar uma filtrada nas pessoas, tal, mas ninguém desconfiava, eu pelo menos. Além do que a gente conversou aqui com o doutor Rildo, com a nossa deputada Beth, com o presidente, tem alguma sugestão que seria importante para melhorar, né, nessa reflexão que a gente está fazendo sobre o CONDEP, serve para o senhor também, que a gente não tenha discutido, e os senhores vivenciaram isso? Pô, se eu tivesse tomado essa atitude, ou se o CONDEP tivesse esse tipo de procedimento, provavelmente isso não acontecia? Eu sempre fui um batalhador da participação. Como a deputada falou assim, conselho é fundamental nesse país, porque você permeia o Estado, o cargo que eu exercia era um cargo de representação, não é um cargo para mim pessoal, nem a minha entidade teve algum favor, se favoreceu. Quando eu fui lá, falei, puxa vida, me senti privilegiado de poder
ter o contato com a polícia, com o alto comando da Polícia Militar de uma maneira tranquila, de você trabalhar na prevenção dos direitos, não só na violação, que é às vezes quem trabalha com população de rua, assim, você trabalha muito no cotidiano da violação, assim, gente morando na rua, muito triste. Mas o CONDEP propiciava você ter alguma ação preventiva, daí o Rildo coloca na educação, trazer mais entidades e falar, puxa, quem trabalha com criança e adolescente também trabalha com idoso, porque nessa família da criança e adolescente tem idoso, tem uma criança. Você trabalha numa dimensão mais plural. E o CONDEP tinha que ser isso. Tem que ser isso. A gente tem que brigar, vocês, nós, para que o CONDEP tenha esse papel, porque é fundamental. Perfeito. Satisfeito, presidente. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, viu, Renê? Eu só queria fazer uma colocação que eu fico pensando, desde quando a gente fui indicada para participar dessa CPI, que eu sou psicóloga. E acho que, quando a gente discute os critérios de indicação, como é que são feitos, como é que deixam de ser feitos, como que as entidades trabalham os nomes que elas indicam, eu acho que não tem nenhuma entidade, dada a sua seriedade, o seu compromisso com a luta e na defesa dos direitos humanos, contra qualquer violação de direitos humanos. E quando a gente fala em direitos humanos, muitas vezes, as pessoas às vezes ficam, mas é só porque polícia, como o próprio Rildo falou, né? Porque defende bandido. Ficou meio estigmatizado de que direitos humanos não. Direitos humanos defende mulher que sofre violência, defende criança que sofre violência, defende contra a exploração sexual de adolescentes, defende a comunidade LGBT, defende negros, defende, enfim, todos aqueles que, porventura, podem sofrer qualquer violação sobre si ou sobre suas entidades, enfim. Quando uma entidade, eu acho que indica, me parece, ela pega aquilo que ela tem de melhor, talvez, ou aquela pessoa que tem mais identidade, que tem disponibilidade também, tem isso, porque é um trabalho voluntário, precisa ser disponível. Ele mesmo colocou, o Renê, que ele ficou 1 ano, que depois não dava dando para compatibilizar, pelo que eu entendi, as suas funções corriqueiras e cotidianas com a atividade no Conselho, no CONDEP. E eu fico me perguntando, às vezes, esse rapaz que veio, Luiz Carlos, que foi condenado posteriormente. Não se sabe se ele chegou lá já com má fé, ou se posteriormente ele foi cooptado pelo crime organizado. Isso também a gente tem que peneirar, até por conta de que tem coisas que dependem muito mais do caráter da pessoa, da sua formação, do que daquilo que ela está representando. Não é? Às vezes, as pessoas podem se curvar a determinadas ofertas, a determinadas influências, né? Podem ceder. Não estou aqui justificando, não, acho que o cara errou, né? A pessoa errou, graças a Deus foi julgada e foi condenada e está presa. Porque prejudicou, como nós estamos vendo, a imagem de uma entidade que presta um serviço inestimável na área de preservação, de proteção e de defesa e de promoção dos direitos humanos. Isso é indiscutível. Aqui todos me parecem ser unânimes quando se referem ao CONDEP. Então, a gente precisa também, eu queria só que você desse uma falinha sobre isso, precisa também levar em conta isso, quer dizer, eu não sei, é difícil talvez mensurar isso. Será que ele já chegou predestinado a efetuar aquilo, os desvios de conduta que ele teve, ou ele foi, durante o caminho, cooptado pelo crime organizado para fazê-lo? Não sei se vocês têm alguma resposta nesse sentido, ou se tem, como eu, alguma suspeita de que isso pode, de fato, ter ocorrido. Eu acho que precisa resgatar a ideia da representatividade, da fiscalização de quem elegeu aquela pessoa. Isso serve para todas as esferas do poder. Se eu voto num deputado, eu tenho que saber o que ele está fazendo. É importante. Essa cultura não é delegar. Eu votei no coronel e, puxa, tomara que ele faça tudo para mim. Não, eu tenho que saber. E ele quer que eu saiba, porque é importante isso. Os conselhos nossos, infelizmente, as pessoas às vezes
não vou dizer de todos, os que eu conheço, alguns deles, a pessoa às vezes é conselheira e ela se perpetua naquilo, porque as outras pessoas não querem participar. Ai, que saco, tem que ir na reunião da prefeitura, o o Conselho Municipal de Habitação é um saco. Mas se você pudesse ter um conselho que fiscalizasse aquele conselheiro, tipo, olha, você não pode dizer eu acho. Você tem que ir lá, ouvir, voltar para o seu espaço e discutir. Fala, olha, sei lá, na Assembleia eu participo de um conselho X, eles querem uma opinião sobre isso. O que a gente acha? Não é minha opinião. É a opinião daquele coletivo. Eu acho que isso é a educação em direitos humanos que a gente precisa, essa casa pode ajudar muito, a gente precisa resgatar. É a participação cidadã, sabe? Ativa, cidadania ativa. É isso que eu penso. Obrigada. Obrigado, senhores deputados. Eu também estou satisfeito. Senhor Renê, como praticamente o senhor Rildo dirimiu todas as dúvidas, então, o senhor queria dizer mais alguma coisa? Quer fechar a sua equipe mais alguma agradecer, coisa? Eu acho que estamos à disposição, eu acho que não só nós, eu falo em nome das outras organizações que fazem parte do CONDEP, que também foram pegos de surpresa nesse episódio. Tenho certeza que qualquer outras que você queiram chamar, eu posso até eu intermediar, que é tranquilo, porque eu acho que todo mundo quer construir um CONDEP forte, um conselho forte, porque, como o coronel falou, da importância de ter esse diálogo, Estado, instituições, com a sociedade civil, de uma forma qualificada e preventiva. Perfeito. Quase 2 horas de reunião. Eu quero agradecer aqui aos deputados que se compareceram. Quero agradecer ao Dimitri, também do CONDEP, sempre conosco aqui. Obrigado, Dimitri. Quero agradecer principalmente a presença do senhor... Pela ordem. Pela ordem, deputado, lógico. Não, eu só queria saber quais são as próximas oitivas. Eu vou falar. Se Vossa Excelência já vai. Vou falar em seguida. Eu quero agradecer a presença do senhor Rildo Marques Oliveira, mais uma vez, o senhor foi muito esclarecedor, muito obrigado. Também a presença do senhor Renê Ivo Gonçalves. Muito obrigado aos dois. E foi muito importante a participação dos senhores aqui, tenho certeza disso. Aos deputados, nossa pretensão, uma reunião na próxima quarta-feira. Pode, sim, senhor. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Solicitando a presença da atual... Presidente. Perdão, é atual, né? É atual. A senhora Maria Nazaré Cupertino e o senhor Venderson Gasparato. Ok? Então, agradeço a presença de todos. Nada havendo mais a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado a todos. Muito obrigada. Obrigado, felicidade no trabalho.